Olá, família, graça e paz, abençoados, povo amado de Deus, igreja exclusiva do Pai. Como estão vocês? Vamos que vamos para mais uma reflexão, vamos que vamos para mais um conteúdo da palavra de Deus, tá bom? Vamos falar sobre esse tema. Examinai a vós mesmos se permaneceis na fé. Vamos fazer um autoexame? Vamos nos examinar nós mesmos se nós de fato permanecemos na fé? E como eu vou fazer este autoexame? Como eu vou fazer esta análise? Comparando textos bíblicos e me confrontando com eles. Eu preciso entender que para que eu venha falar que eu vivo a fé, para que eu venha verbalizar, confessar que eu estou vivendo a fé, eu preciso confrontar esta fé. Será que de fato eu vivo por fé? Será que eu vivo na fé? Será que eu sou da fé? E depois é o seguinte, que fé? Que tipo de fé eu tenho manifestado, eu tenho vivido? Uma fé espiritual ou uma fé religiosa? Uma fé mística? Então são esses pontos que a gente vai discutir aqui, no bom sentido, nesta mensagem, tá bom? Então vocês que estão chegando agora, obrigado aí nos comentários. Deixa teu like e compartilha essa mensagem para que outras pessoas venham ter acesso, tá bom? Um excelente final de semana para todos vocês, aos irmãos que estão aqui ao vivo, obviamente. Sexta-feira, vamos que vamos. Aqueles que ouvirão essa mensagem verão depois, então já sabe que nós estamos aqui ao vivo pela live numa sexta-feira. Vamos que vamos. Examinai a vós mesmos se permaneceis na fé. Vamos abrir a nossa mensagem com o texto da segunda carta aos Coríntios, no capítulo 13, no versículo 5. O apóstolo Paulo disse assim, segunda carta aos Coríntios, capítulo 13, versículo 5. Examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé. Provai-vos a vós mesmos. Ou não sabeis quanto a vós, que Jesus Cristo está em vós? Se é que já não estáis reprovado. Então vamos lá. A primeira questão em relação à fé, que eu preciso examinar se eu de fato estou na fé, é se eu tenho certeza de que Cristo, de que o Senhor, Ele habita em mim. O apóstolo Paulo falou na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 3, no versículo 16, Paulo disse assim, ou não sabeis que vós sois templos do Espírito e que o Espírito de Deus habita em vós? Então, o primeiro questionamento que eu devo fazer, se eu digo que estou na fé, é se de fato eu acredito que Deus habita em mim, que Deus mora em mim, que eu sou a morada do Espírito, que eu sou templo do Espírito. Então, você, meu irmão, minha irmã, com respeito à sua pessoa,
Se você ainda é daquele que diz assim, eu vou na casa de Deus, você precisa examinar-se a si mesmo para ver se de fato você permanece na fé. Porque quem permanece na fé, ele entende que o Espírito habita nele. Quem vai buscar a presença de Deus, quem vai buscar o Espírito de Deus em algum outro lugar que não seja em si mesmo, na sua consciência, essa pessoa não permanece na fé. Ah, mas eu tenho fé. Que fé? Uma fé bíblica, dom de Deus, é que não é. Então eu preciso confrontar esta fé. Eu preciso me examinar para ver se de fato eu acredito. Porque se eu não acreditar que eu sou a casa e a morada do Espírito, eu não permaneço na fé. Se eu acreditar que é indo a um templo que eu vou receber uma bênção, eu não permaneço na fé. Se eu acreditar que é através de um jejum de Daniel, quanto tempo tem que Daniel morreu? O profeta Daniel. Daniel existiu há quanto tempo? Há quantos anos atrás? Há 3.000? Há 4.000 anos atrás? Se eu acreditar que é através da campanha do jejum de Daniel que eu vou ter, sabe, uma bênção, uma santificação, uma projeção espiritual, eu não vivo na fé. Se eu acreditar que Deus está no monte e eu preciso me sacrificar para ir naquele monte buscar a presença de Deus, ou em uma vigília evangélica às 3 horas da madrugada, ou em uma campanha profética pastoral, eu não estou vivendo na fé. E eu preciso me examinar a mim mesmo. Eu estou falando por mim. Agora fale você por você. Examine-se, pois, a si mesmo. Examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé. Ou não sabeis quanto a vós mesmos, que Jesus Cristo está em vós. Você tem certeza que Jesus Cristo está em você? Esta é uma pergunta em geral, não apenas aqui para os irmãos em graça, que têm as suas convicções, mas também para o sistema religioso de um modo geral, que também tem as suas convicções. Então, pela palavra, não é o irmão Elcio que está te confrontando, é o Evangelho que está me confrontando e confrontando você. Porque a espada, ela é afiada de 2 gumes. Ela corta na minha vida e ela corta na tua vida. A palavra de Deus, ela não volta vazia. Então vamos lá. Segundo a palavra de Deus, segundo o Evangelho, examine-se, pois, a si mesmo. Você tem certeza que você permanece na fé? Porque se você permanece na fé, você acredita que Deus habita em você. Agora, se você busca Deus no monte, no templo, na campanha, no jejum, no propósito, no desafio com Deus, na fogueira, na rosa, na agorada, na caneta ungida, se você busca Deus no pseudo altar pastoral, se você busca Deus na oração forte da madrugada, se você busca Deus nessas questões religiosas legalistas, você não permanece na fé. A mulher samaritana diz: os samaritanos, nós adoramos no monte.
Ela chegou para os judeus e disse assim, ela chegou para Jesus e disse assim, vocês judeus dizem que é em Jerusalém. Jerusalém apontava, obviamente, para o templo. Tanto é verdade que os muros, ou as muralhas, né, das Lamentações, que não era nem o muro do templo. As muralhas que existem lá em Israel, as muralhas das Lamentações, era o muro externo que cercava o templo, ou parte deste muro. E se você chega lá, o povo está lá adorando a Deus, supostamente, ali nas muralhas. E o cúmulo do absurdo não é os judeus estarem lá adorando a Deus, esperando ainda o Messias Salvador. O cúmulo do absurdo é um pastor fazer uma caravana, ser patrocinado pela igreja evangélica, e ele vai lá para aquele muro das Lamentações. E lá também ele vai fazer pedido, entregar orações, tocar no muro das Lamentações e dizer que também está na fé. Que fé? Aí quando a mulher questionou Jesus, Jesus disse, olha, a hora vem e a hora é chegada e já chegou. Em que os verdadeiros adoradores, aqueles que de fato estão na fé, não é na fé de Abraão, que tinha sua forma de adorar. Não é na fé de Elias, que tinha sua forma de adorar. Ou estava dentro do seu contexto. Não é na fé de Daniel. Não é na fé de nenhum dos profetas. Mas a fé dom de Deus, a fé que veio de Cristo. A hora vem e a hora é em que os verdadeiros adoradores não buscarão a Deus nos montes. Não buscarão a Deus em Jerusalém ou no templo. Não buscarão a Deus através das liturgias. Não buscarão a Deus através de campanhas, de propósitos. Não adorarão a Deus através de coisas, de objetos. Não levarão para suas casas como objeto de culto ou de adoração um copo com água que o pastor orou, um lenço, a meia do pseudo-apóstolo, a rosa do puxamento espiritual. A hora vem que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, conscientemente, racionalmente. Porque ele entende a fé que é dom de Deus, faz ele acreditar que Deus está nele e não em coisas. Templo é coisa. Catedral é coisa. E Deus não habita em paredes. Deus não habita em altar levantado por homens. Deus não habita em elemento, pão, suco, água. Deus habita naquele que crê que ele sim é o templo do Espírito. Mas, Senhor, que templo maravilhoso! Que templo belo! Jesus disse, tá vendo tudo isso aí? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubado. Derrubai! E em 3 dias eu levantarei um novo templo. Então esta é a fé genuína. A fé que me faz acreditar que onde quer que eu esteja, o meu Pai, o meu Deus, o Cristo vivo, glorificado, Rei de reis, Senhor dos senhores, onipotente, onisciente, onipresente, Criador dos céus e da terra, aquele que tudo vê, aquele que tudo sonda, que nada está escondido, nada está em oculto. Antes que haja palavra na minha boca, ele já sabe o que está na minha consciência.
aquele que julga justamente, ele habita em mim. Essa é a fé bíblica, que é um dom de Deus. Paulo disse aos Efésios 2:8: pela graça sois salvos, por meio da fé. A fé, dom de Deus. Isso não vem de vós, é um dom de Deus, é um presente de Deus. Um dom de Deus. Então eu preciso me examinar se eu permaneço nessa fé de Cristo, que é um dom de Deus, ou se eu vivo uma fé humana, religiosa, congregacional. E agora aqui vai para todos, independente dos irmãos aqui no canal. Eu não posso dizer que eu vivo a fé em Deus baseado ou baseando-se em usos e costumes. Existe um povo que diz: se aquela mulher ela usa o cabelo solto, se ela usa maquiagem, se ela pinta a boca, se ela usa brinco, ela não vive a fé. Porque para viver a fé, ela tem que ter um penteado chamado cocó de fogo. Aquele homem, ele diz: não, esse irmão não pode ser uma pessoa de Deus. Olha o tipo de roupa que ele está vestido. Ele não está nem palitosado. Olha o sapato, ele está de tênis. Como é que você de tênis vai dizer que adora a Deus? Não, crente que adora a Deus, eu vou dar aqui as características. Ele tem que estar padronizado, porque quem adora a Deus é assim. A barba tem que estar bem feitinha, em alguns casos, porque em outros casos tem que estar barbudo, né? Há aí os seus extremos. Mas a barba tem que estar bem feitinha, uma camisa social, uma roupa social, calça, cinto, camisa por dentro. E um sapatozinho social, brilhante. Ou até uma sandália havaiana também que combina aí. Combina, tá? Mas se eu vejo o irmão com a camiseta regata, com a bermuda cheia de desenho, esse irmão não é crente. Por que ele não é crente? Esse irmão não está na fé. Por que ele não está na fé? Porque ele não está padronizado religiosamente. Ué, então para você estar padronizado religiosamente ou usar passagens bíblicas, para você estar padronizado biblicamente, vocês também deveriam estar de vestidos. Porque esta era a roupa comum lá no Oriente Médio. Aqueles vestidões. E você vê algum crente aí com aquele vestido? Tem aquele povo que gosta de vestir aquelas rouponas brancas, mas não fica direto. Fica só nas reuniões. Então, queridos, a fé, ela não está fundamentada em coisas visíveis. E eu preciso examinar se de fato eu permaneço nessa fé. O escritor aos Hebreus, capítulo 11, versículo 1, diz que a fé é o firme fundamento daquilo que você não vê. Você não viu, mas é a prova clara daquilo que você espera. E no versículo 6 do capítulo 11 diz que sem esta fé, sem a manifestação dessa fé, é impossível você agradar a Deus. Sem a manifestação desta fé genuína, é impossível você agradar a Deus. Hebreus também 10, versículo 38, 39 também diz que o justo viverá desta fé. E se ele recuar, retroceder desta fé, a alma de Deus não tem prazer nele. Então eu preciso me examinar se de fato eu permaneço nesta fé. Gálatas capítulo 3, versículo 2, Paulo disse assim: só quero saber disso, só quero saber isto entre vós. Foi pelas obras da lei que vocês receberam o Espírito ou por ouvir com fé? Vocês foram cheios do Espírito
da sabedoria de Deus, da graça de Deus, do conhecimento de Deus, da presença de Deus. Vocês receberam o Espírito pelas obras da lei, por guardar sábado, por dar dízimos, por ir ao templo, pelas orações em horas marcadas. Vocês receberam o Espírito por obras da lei, pelos sacrifícios, ou por ouvir por fé? Ou por ouvir a palavra com fé? Por ouvir com fé. Romanos 10, 17, Paulo disse: a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Eu ouço, e a fé se manifesta quando eu ouço a palavra de Deus. Olha o que diz também em Gálatas, capítulo 3, versículo 22 em diante. Diz assim: Mas a Escritura, ou a lei, o antigo pacto, encerrou tudo debaixo do pecado. Então na lei tudo era pecado, né? Porque a lei dava força ao pecado. As Escrituras, a lei, o antigo pacto, ela manifestava o pecado, dava força ao pecado. Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, para que a promessa pela fé em Jesus Cristo fosse dado aos crentes, aos que creem. 23, Gálatas 3, 23. Mas antes que a fé viesse, ou antes que a fé se manifestasse, estávamos guardados debaixo da lei, eles estavam, nós não, eles estavam guardados debaixo da lei, encerrados para aquela fé que havia de se revelar. Versículo 24. De modo que a lei se tornou nosso aio. É uma palavra do grego que significa condutor, aquele que conduz, ou tutor, cuidador. Então a lei estava cuidando daquele povo, aquele povo estava encerrado debaixo da lei. E Paulo disse no versículo 24, de modo que a lei nos tornou como aio, como tutor, até, ou para nos conduzir a Cristo, a fim de que pela fé, não mais pela lei, porque a lei não manifestava fé, a fim de que pela fé fôssemos justificados. E aí, você permanece na fé? Examinai a vós mesmo. Você está na fé ou está na lei? Não, é porque Moisés, porque o profeta, epa, isso é lei. Quem está na lei não está na fé de Cristo. Não, porque eu tenho que sacrificar, porque eu tenho que pagar o preço. Ei, isso era lei. Quem estava na lei não estava em Cristo. João 1,17, Moisés trouxe a lei. Jesus trouxe graça e verdade. É na graça e na verdade que se opera ou se manifesta a operação da fé. De modo que a lei se tornou nosso aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que pela fé fôssemos justificados. Versículo 25 e 26. Mas, depois que veio a fé veio com quem? Com Cristo. Porque com Cristo é pela fé. Então todos eles estavam debaixo de cuidadores, de tutores, debaixo da lei, vivendo o sacerdócio levítico, vivendo a antiga dispensação, o ministério de condenação e morte, vivendo na letra que matava. Quando Cristo veio, a fé se manifestou. Mas depois que veio a fé, já não estamos debaixo de aio, debaixo da lei, debaixo de tutores. Versículo 26, Gálatas 3, 26. Pois todos sois filhos de Deus, pela fé em Jesus Cristo. E agora?
Você permanece na fé? Examinai a vós mesmos, se permaneceis da fé. Ou vocês não sabem que Deus habita em vocês? Então confronte aí esta fé. Analise aí se de fato você está dentro deste padrão, dentro desse contexto de fé. Será que a fé que você vive não é uma fé humana, circunstancial? Eu tenho fé porque alguém prometeu. Eu tenho fé porque eu vi. Eu tenho fé porque eu estava doente e eu fui curado. Uma fé mecanizada, uma fé humana, terrena. Mas e a fé que é dom de Deus? Que você não vê, mas você crê. Você não toca, mas você sente no teu interior. Pois todos sois filhos de Deus pela fé em Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3, Paulo disse assim: sempre devemos, irmãos, dar graças a Deus por vós, como é justo, porque a vossa fé cresce muitíssimo, e o amor de cada um de vós transborda de uns para com os outros. A vossa fé cresce muitíssimo. A vossa fé em Deus cresce muitíssimo. Esta fé vai crescendo. E aí você vai entendendo, compreendendo e vivenciando por fé. Vivendo por fé. Porque o justo ele vive por fé. Olha o que diz também segunda carta aos Tessalonicenses, no capítulo 3 agora, versículo 2 e 3. E para que sejamos livres de homens perversos e maus. Para que sejamos livres de quem? Irmão, eu estou na fé que eu vou ser livre desse demônio, desse capeta, dessa perturbação espiritual. E para que sejamos livres de homens perversos e maus, porque a fé não é de todos. A fé não é de quê? De todos. Ah, mas eu creio. Você crê em quê? Você pode ter fé em um monte de coisa. Mas a fé, dom de Deus, ela não pertence a todos. Versículo 3. Mas fiel é o Senhor, o qual vos confirmará e guardará do maligno. A fé não é de todos, mas o Senhor é fiel para confirmar você e guardar você do mal, do maligno. E quem é o maligno aqui do versículo 3? Os homens maus e perversos do versículo 2. Olha o que disse também Paulo a Tito, capítulo 1, versículo 1. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, segundo a fé dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade, que é segundo a devoção, segundo a piedade. Examinai a vós mesmos, se permaneceis na fé. A fé não é de todos, pois a fé é dos eleitos de Deus. E esta fé, que é um dom de Deus, que Deus outorgou nos seus eleitos, é que faz você crer. A não ser que você tenha aprendido de uma forma errada, porque existem muitos filhos de Deus que têm esse dom, essa fé. Ele acredita. Lá no subconsciente, ele acredita em Deus. Ele é um filho de Deus. Mas ele não desenvolveu o conhecimento. E por que ele não desenvolveu o conhecimento? Por causa dos ventos de doutrina que tem impedido ele caminhar por fé.
Viver por fé não é você abordar alguém na rua e dizer assim: você já aceitou Jesus? Camarada, não. Olha, irmão, você tem que aceitar Jesus como seu Salvador, ir para a igreja. Você é dizimista? Você já se batizou nas águas? Ó, irmão, você tem que... Não. Viver por fé na obra que Cristo realizou, dentro do contexto. Viver por fé, a fé é dom de Deus. Não esta fé religiosa, humana, porque aí cada um tem a sua, irmão. Se eu for falar de uma fé religiosa evangélica, por exemplo, viver por fé é você fazer jejum. Viver por fé é você dar o seu dízimo ali para repreender o devorador. Viver por fé é você buscar Deus no templo. Se eu pregar isso religiosamente, viver por fé é você se batizar nas águas e deixar o seu pecado nas águas. Ô irmão Elcio, mas está na Bíblia isso sim, está na Bíblia dentro de um contexto histórico, para um povo específico, dentro do cumprimento da lei. Se eu for pregar isso, então as outras religiões também vai começar a dizer também, como eles dizem, que eles também estão vivendo por fé. Então como que você vai falar de uma fé dom de Deus quando você pratica liturgias evangélicas, liturgias religiosas, para alguém que também pratica lá na religião dele? Então o camarada lá, ele vive lá o ato de fé dele, ele crê daquela forma. Então não tem como você tentar, não, porque a verdade é o evangelho, mas você não prega o evangelho. Se você não prega o evangelho para as pessoas viverem por fé, você prega a religiosidade da sua instituição, X ou Y. E religiosidade por religiosidade, doutrina religiosa por doutrina, todo mundo tem a sua. O católico tem a dele, está firme lá na dele, na fé dele. O espírita também tem a dele, está fundamentado na fé dele. Se você for questionar, ele também tem respaldo bíblico, você sabia? Um bandista também tem a fé dele, tem as crenças dele, e aí? Então cada um tem a sua fé. A mulher samaritana tinha a fé dela. Os samaritanos adoram no monte. Os judeus têm a fé deles. Nós adoramos lá no templo, né? Quando havia o templo, lá em Jerusalém. Então cada um vai ter a sua fé. Fé nos orixás, fé nas imagens. Eu assistindo aqui numa rede social vizinha, fizeram uma pergunta para um pastor. Qual a diferença entre o evangélico e o católico? Aí o pastor disse assim, a diferença é que o católico, ele segue a homem. E o evangélico, segue a Cristo. E aí eu dei uma risada, né, irmão? Quem disse que o evangélico segue a Cristo? E aí ele disse, o católico segue ao homem, porque o católico segue ao Papa. É aquilo que o Papa diz que o católico segue. Então, o católico não segue a Bíblia. O católico segue a liderança papal, o pontífice. E nós seguimos a Cristo. Mentira! O evangélico não segue a Cristo. Se o católico segue o Papa, o evangélico segue o pastor. E nesse contexto, eu digo ainda, eu ouso a dizer, que pelo menos, não estou dizendo que está certo, pelo menos o católico segue uma única liderança superior, que não está dentro do evangelho, tá? Diga-se de passagem. Mas pelo menos eles seguem um líder. E o evangélico? Que cada um tem o seu. Cada um tem o seu segmento. Como é que o evangélico vai dizer, não, o católico segue o Papa e nós seguimos a Cristo? Se seguissem a Cristo, então todos estavam seguindo o evangelho de Cristo. Mas aquele pastor ali diz que o batismo assim está errado e tem que ser assado. Aquele outro ali diz que
que a ceia tem que ser assim, o outro diz que tem que ser anualmente, ele diz que é mensalmente. Aquele outro ali diz que tem que dar labachura ali, bicova, o outro diz que labachura ali de bicova não é de Deus, que não pode. Aquele ali diz que pode bater palma, o outro diz que não pode bater palma no culto. Aquele ali diz que pode cantar esse hino agitado, estilo reggae, aquele outro diz que não pode. Então quem é que está seguindo a Cristo? Ninguém. Agora é engraçado que os mesmos evangélicos dizem assim: o reino de Deus dividido não subsiste e é quem mais está fatiado. E aí? Não, irmão, mas é porque o Papa, o catolicismo romano estava errado e aí Deus levantou um homem chamado Martinho Lutero para criar uma reforma. Então, nós somos protestantes. Nós protestamos contra a doutrina romana. Ok, beleza. Mas a minha pergunta é: e esses protestantes seguem à risca exatamente aquilo que Lutero defendeu? Não. Eles seguem os pais modernos, os teólogos, os pastores. Se eles estivessem pelo menos seguindo à risca, ao pé da letra, aquilo que Lutero defendeu, que também não foi uma reforma, porque a verdadeira reforma não foi com Lutero, foi na cruz. Tira o velho para estabelecer o novo, tira o primeiro para estabelecer o segundo. Um novo concerto em Cristo pelo sangue. Ali foi a verdadeira reforma. Mas se ele seguisse pelo menos o pai do protestantismo, que não é Cristo, foi Lutero, que diga-se de passagem também era um padre, não era um pastor, aí tudo bem, a briga seria boa, né? Não, vocês seguem a tradição romana e nós seguimos o Lutero que foi usado por Deus para protestar. Mas nem isso. Então em que fé vocês estão? Na fé do bispo da pomba? Na fé do apóstolo do chapéu? Na fé do mala cheia? Na fé do ancião que não pode doar o sangue? Na fé do outro ancião que a mulher tem que usar o véu? Então em que fé? É para confrontar mesmo. É para confrontar mesmo. E agora? Você está em que fé? Vivendo que fé? A fé de Cristo que não é. Já vou logo dizendo. Ah, mas eu creio em Cristo. Você crê em Cristo, mas você não vive a fé do Evangelho. Porque você vai para a campanha buscar o Espírito Santo. Você vai para o monte buscar a presença de Deus. Você leva uma garrafa de água, um copo com água para casa que o pastor orou. Cristo não ensinou isso. Vou logo tomar a minha aqui. Então que fé é essa? Ah, irmão Elcio, qual é a sua fé? A fé no que Cristo fez. E ponto. E aí a gente transmite essa palavra para que você venha viver a fé. Independentemente do lugar que você esteja, da roupa que você esteja usando. Essa é uma fé que é dom de Deus. Amém? Então examinai a vós mesmos se permaneceis na fé. E para encerrar, eu deixo aqui para a família da graça de Deus. E você em graça? Você vive de fato a fé no Evangelho da graça de Deus? Não estou falando de dúvida em alguma coisa, em alguma temática. Eu estou falando se de fato você que está livre de um sistema religioso tradicional, você abraçou esta fé, esta palavra, ou você tem usado a liberdade como capa de malícia? Ou você tem abusado da liberdade em Cristo? Então vamos refletir também. Você vive de fato a fé no Evangelho da Graça? Não debaixo de uma liderança humana, pastoral, religiosa, mas debaixo da direção do Espírito? Porque tem gente em graça que diz assim: não tem um pastor sobre a minha vida, eu sou templo e a morada do Espírito Santo, e aí começa a soar como soberba, né? Ninguém manda na minha vida, ninguém é homem, tá? Salvação eterna não se perde, parabéns, chegou entendimento na sua vida. Não sou obrigado a nada, parabéns diante dos homens. Mas a questão é, e diante de Deus, a tua consciência vive a fé? E diante de Deus,
quando Deus solicita no teu homem interior uma ação, uma postura, um posicionamento, um comportamento. Quando nenhum homem te vê, quando nenhum pastor te observa, quando ninguém te cobra, mas o próprio Espírito, o próprio Deus, a fé, dom de Deus ministra em você. Você cede. Isso é para nós que estamos em graça. Existe um governo em nós? Porque o sistema olha para mim, para você e diz, não tem liderança, não tem pastor, são desigrejados, mas é isso mesmo? Nós vamos deixar, eles podem pensar desta forma, mas nós vamos deixar ou sermos uma pedra de tropeço para que eles venham dizer assim, não falei que era? O Elcio diz que é livre, o Elcio diz que ele é guiado pelo Espírito, o Elcio diz que não busca Deus no monte, o Elcio diz que não dá o dízimo. Mas olha aí, ó. Não pratica a compaixão, a misericórdia, a justiça, o amor, o zelo a Deus. Não tem uma linguagem pura, saudável. Vive de qualquer jeito. É um prostituto, é um adúltero em graça e diz que vive a fé de Cristo. E aí? Como nós estamos em graça? Examinai-vos a vós mesmos também, para ver se de fato a gente permanece nessa fé. Será que eu acredito de fato? Então quando a gente se questiona, quando a gente se posiciona, quando a gente se autoexamina, examinai-vos a vós mesmos. Aí sim você pode ter credibilidade para falar agora de um modo geral. Mas se a minha consciência pesa e eu me examino e eu não me enquadro dentro dessa fé, qual moral, qual credibilidade eu vou ter para pregar o evangelho da fé, o evangelho da graça, se nem eu creio nisso que eu prego? E é por isso que a gente vê algumas pessoas dentro do campo da graça vivendo uma vida totalmente desprovida de graça de Deus. Porque nem ele, de fato, acredita naquilo que ele falou, daquilo que ele confessou por tanto tempo. E aí você vê um grupo de pessoas perdendo foco, se denominando ateus, críticos, sabe? Carnais. Ainda quer ter credibilidade para falar de um sistema legalista, e agora vem para aqueles que permanecem firmes na graça e diz assim, vocês são religiosos porque vocês reúnem pessoas, vocês são religiosos porque vocês estão falando aquilo que Paulo falou, vocês são religiosos porque vocês dizem que estão na graça e a graça acabou, vocês estão religiosos porque vocês dizem que são igreja e a igreja não existe mais, vocês são religiosos porque beber não é pecado e vocês estão dizendo que as pessoas não devem beber. Examinai a vós mesmos, se permaneceis na fé. É claro que esse tipo de mensagem a gente não ganha muito like, a gente não ganha visibilidade, visualizações, etc. E é por isso que se você for olhar em todos os canais hoje que pregam o Evangelho da Graça, se você for comparar a 2 anos atrás, 3 anos atrás, como caiu bastante os telespectadores, né, os ouvintes da Palavra da Graça. Há quase 2 anos atrás eu postava uma mensagem aqui de manhã, à noite batia 1000 visualizações. Eu lembro que o irmão Geraldo tinha mensagem que de uma semana para outra era 40, 50 mil visualizações. Hoje quando você vai ver de um modo geral, né, em todos os canais em graça, você vê ali um pouquinho ainda os remanescentes que recebeu a graça de Deus na mente, que ainda acompanha, que ainda deixa seu comentário aqui positivo, que alguns gostam ainda de se reunir como igreja, que alguns mantêm firme essa confissão, mas na sua maioria aqueles que tanto falavam da graça, que saiu do sistema, estavam livres, de repente tomaram outro rumo. Sabe por quê? Porque nunca permaneceram ou não permaneceram na fé. Retrocederam. E a alma de Deus não tem prazer nisso. Ficamos por aqui, graça e paz, graça eterna, e até o nosso próximo encontro.